Yeah. Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast Papo com Corretor. E hoje a gente tem a presença de um amigo meu, Eli, que o mercado imobiliário tá me proporcionando aí. Mas antes de eu apresentar o Eli, eu vou falar um pouquinho sobre nossos patrocinadores, que sem eles isso aqui não acontece, né, Eli? É verdade. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho da Locar Mais, que é a fiadora digital com mais influência do Brasil, presente em todo o país, conectando inquilinos, proprietários e imobiliárias. Vamos falar da Inusitar também, que ela é referência em transformar ambientes com móveis sob medida que une design e funcionalidade. A Vicenzo, moda masculina, que é do meu amigo Benício, que fica ali no Shopping Boulevard, que eleva o homem para outro estilo. Vamos falar também da Porto Bank, que faz parte do grupo da Porto Seguro, um ecossistema completo que torna sonhos em realidades cotidianas. Com mais de 75 anos de experiência no mercado. E a Life in Life, que é o tênis inteligente, que teve com a gente nossa parceria lá no evento e agora aqui no podcast com a gente também. Obrigado a todos pelo apoio e agora vamos lá. Hoje a gente vai falar com o Eli. Ele é um dos nomes de mais referências aqui no mercado de alto padrão, incorporação, com 12 anos de experiência, já passou pelas posições de corretor autônomo, gestor, dono de imobiliária também, Eli? Também. Até se tornar gestor comercial na Mega Imobiliária. Ele é expertise em atender demandas exigentes do alto padrão e nas negociações junto à incorporadora. Se você é corretor, gestor ou empresário no ramo imobiliário, quer entender tudo, esse podcast aqui é para você. Vamos lá, Eli. Eli, primeiro queria te agradecer por estar aqui com a gente e vamos falar um pouco desse mercado imobiliário, desses seus 12 anos de profissão, que também é o mesmo tempo que eu tenho também no mercado imobiliário também. E fala um pouquinho do Eli. Fala um pouco do como que é o Eli. Quem é o Eli? Então, meu nome é Eli, eu tenho 39 anos, estou no mercado desde 2012. Tudo começou na faculdade, eu cursava marketing na UBV e na ocasião eu trabalhava em outro segmento e tinha um corretor de uma grande imobiliária de Vila Velha e o gestor de uma construtora em Vila Velha. E desde o primeiro período eles olhavam para mim e falavam assim, você precisa ser corretor, cara. E eu ficava naquela, eu falei, tá, mas aquela primeira pergunta, né, de que quem era CLT faz, qual é o salário? É a Né? primeira pergunta que surge, né? Primeira pergunta, qual é o salário? E aí eles falavam assim, não tem salário, mas o céu é o limite. E eu lembro que eu ficava um pouco resistente, né? Nesse mesmo período, tava passando por um momento turbulento da minha vida, eu tava com a minha mãe tinha acabado de receber o diagnóstico de câncer, então era rimo de família, eu custeava minhas despesas com a faculdade, parcela de carro, aquela coisa toda, mas eu vivia num estresse absurdo, né? Eu era gestor de frota de uma transportadora e eu continuei ouvindo aquilo durante todo o semestre da faculdade. Eu lembro que quando foi no finalzinho, não, em meados de 2012, eu já tava de saco cheio já com aquele estresse, de lidar com o caminhoneiro, essa coisa Quanto toda. tempo nessa empresa? Eu trabalhei com transporte durante muitos anos, né? E eu lembro que eu fiquei... sabe quando você não aguenta mais? Você novo, peito chegava a doer, ouvia a musiquinha do Fantástico, me arrepiava. Então eu me enchi de razão e falei, tá bom, eu aceito a oferta. Né? E aí foi que eu ingressei nessa profissão que hoje me traz não só autonomia de tempo, algo que eu nunca tive antes, mas também eu pude construir bastante coisa, eu pude elevar o padrão de vida meu e da minha família numa profissão muito promissora no mercado imobiliário. É o que eu falo. O mercado imobiliário ele é o mercado mais democrático que tem. Você saiu de uma empresa que você estava ali, né? Tinha a sua garantia todo mês ali, e você veio para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, acredito eu, me corrija se eu tiver errado, ele te proporcionou mais do que onde você estava com a carteira assinada, com a garantia todo mês. Estresse vai dar, não adianta, não tem para onde correr. E como é que foi essa transição, Eli? Como é que você
Como é que você aguentou isso? Como é que foi essa questão? Pô, eu tenho aqui a minha garantia, agora eu vou entrar para um lugar que eu não sei se eu vou ter garantia todo mês de ganho. Como é que foi a família? Como é que foi isso? E, inclusive, sua mãe estava com a questão do câncer que você tinha recebido a notícia. Como é que foi essa transição toda na sua cabeça? Foi muito desafiador, né? Eu cresci num lar onde todo mundo era CLT, eu não tive exemplos de empreendedor na família. E aquele o garantido do mês, aquela palavra benefício que chega a me dar arrepio, era o que imperava na família. E eu me recordo que todo mundo se contrapôs. Aí eles falaram, tá, mas e as contas? Como é que você vai fazer? E eu não me planejei para isso, né? Ninguém me falou assim, ó, se prepara aí, você tem que ter no mínimo um valor aí para você sobreviver 6 meses, um ano. Eu fui na cara e coragem, e eu lembro que na ocasião eu parei, pensei e falei, bom, já que eu fiz a escolha, agora eu tenho que encarar de frente. Chamei a responsabilidade para dentro e fui para cima. Eu me recordo que cheguei a ficar inadimplente, né? Eu tinha um Peugeotzinho 206 todo lenhado. Fiquei devendo algumas parcelas. Depois, naturalmente, no primeiro negócio eu consegui resolver, sanar essa pendência. Mas foi muito difícil, né? Eu era novato numa profissão extremamente promissora. Eu comecei numa imobiliária que tinham 40 corretores na ocasião. E Pouca gente, né? bastante gente, e muita gente boa, tá? Muita gente de mercado aí, que já tinha muito mais experiência do que eu. Eu esbarrava naquela situação, é um novato, pô, vamos mandar para ele aí cliente de 100 mil, de 120 mil para ele atender. E os mais chegados lá dos proprietários, naturalmente, né? Quando chegava cliente de alto padrão, naturalmente, eles tinham mais experiência. Sim. Existia aquele prestígio interno, que a gente sabe que antigamente acontecia nas imobiliárias. Hoje, creio que não mais, por conta dos CRMs, da transparência, de tudo. E eu lembro que eu falei assim, bom, eu vou para cima. Vou começar aqui com os clientes de um ticket menor, onde eu tinha a liberdade de cometer alguns erros, alguns equívocos, né? O nível de exigência era bem menor, mas eu entendi que aquilo não era para mim. Eu entendi que o meu negócio era angariar clientes de padrão maior, de padrão elevado, e que me proporcionasse obter bons ganhos. Então, ainda no primeiro ano, eu me recordo que eu fiz uma negociação que eu recebi o equivalente a 1 ano e meio de trabalho. Então, quando eu cheguei em casa e eu contei, né, parte era em espécie, quando eu vi aquele monte de dinheiro na minha frente, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E desde então, até, né, 2012, lá se foram 13 anos. E eu posso te dizer que hoje eu sou o corretor, eu não estou o corretor. É porque a gente fala que tem essa diferença, né? Da pessoa ser e estar, né? Hoje o pessoal tá tendo a profissão de corretor de imóvel como uma segunda opção. Aí Sim. ela tá ali, mas ela tá fazendo outra coisa. Tá ali, mas tá fazendo outra coisa. Eu sempre falo que se a pessoa dedicar o tempo dela 100% ao mercado imobiliário, o mercado imobiliário realmente muda a vida da pessoa. Claro que nesse nesse caminho aí, você vai ter altos e baixos, não tem pra onde correr, mas é uma profissão que realmente muda a vida da pessoa. Você falou que você começou com a parte. Vamos dar um exemplo ali do Minha Casa Minha Vida. Vamos dar um exemplo, que são valores menores, né? Imóveis mais populares, Imóveis né? mais populares. Aí você passou para o alto padrão. Como é que foi essa transição? Eu te pergunto isso por quê? Porque hoje a gente está muito na glamorização do alto padrão, né? Sim. O corretor de imóveis ele só entra para vender alto padrão. Se não for alto padrão, ele não é corretor de imóveis. Como é que você sentiu essa diferença do ele sair do mercado econômico para o alto padrão? Porque a gente tem a diferença do cliente do mercado econômico e tem a diferença do cliente do alto padrão. Você fez algum vídeo pulando na piscina? Fez alguma coisa, algo parecido? Não, não. Como eu fazia marketing, eu coloquei em prática todo o meu aprendizado. E eu notei que na imobiliária, a maioria dos corretores trabalhavam, na época, assim, 2013, por aí, trabalhavam 2 quartos de 350 mil a 400 mil. E eu cheguei a atender esse público, né? O meu público era ali em Coqueiro de Itaparica, aí eu migrei para a Praia de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa.
E eu me recordo que eu saía para atender cliente nas etapas ali e era uma luta, porque era um mar de concreto, vários blocos, várias Hum, torres, e o cliente dessa linha mais econômica, muitas das vezes ele junta recurso a vida inteira. Então ele quer ter certeza de que ele vai fazer o melhor negócio. Então, para eu virar uma venda que não rendia quase nada financeiramente, né? A comissão não era das melhores, eu precisava mostrar 20, 30 imóveis e era uma venda mais demorada. E pela situação que eu estava com a minha mãe, né? Pelo desafio que eu tinha assumido, eu precisava de algo mais imediato. Foi quando eu acordei para a vida. Eu lembro que na época existia o portal LX, ele era gratuito. Tinha também um bom negócio que era gratuito e eu tracei metas na minha vida. Eu falei, olha, todo dia que eu chegar na imobiliária, eu vou fazer no mínimo 10 ligações, eu vou fazer 3 anúncios e eu vou captar 2 imóveis. E nenhum corretor explorava isso. Foi quando, em 2014, eu emplaquei a venda para um casal de médicos no edifício Ilhas Gregas. Na ocasião, era algo em torno de 950 mil reais o apartamento. E aí eu me deparei com a primeira situação, aquela da hipocrisia da sociedade, né? Eu falei, bom, se eu tô entrando no alto padrão, eu tenho que estar preparado para isso. sim. E eu tava com um Peugeotzinho todo lenhado, como eu te falei. Eu lembro que no primeiro contato, eu cheguei para atender um casal de médicos e a esposa, né, desse médico, ela me olhou até com um pouco de desdém. Ela olhou assim, de baixo para cima, falou: pô, esse que é você que é o corretor? E eu estufei o peito, sou eu mesmo. E gerou uma situação assim desconfortável, né? Eu me recordo que naquela ocasião eu apresentei um apartamento e eles falaram: ah, depois do almoço a gente olha o outro imóvel. E eu, naquele momento, eu falei: ah, eles não vão nem me ligar. E eu apelei pro dono da imobiliária. Na época tinha saído aquela Land Rover Uhum. e o dono da imobiliária ele tinha uma Land Rover. Eu falei: olha, tô com um cliente nesse perfil. Eu não, acho que eu não passei, a minha imagem não passou credibilidade e eu vou precisar de você. E depois do almoço eu voltei, encontrei com eles. Quando eu cheguei No numa carro. Land Rover, o tratamento mudou. O meu atendimento era o mesmo, mas o Sim. tratamento mudou. E ali eu emplaquei minha primeira venda né, podemos dizer que em 2014, Alto 950 padrão. mil, quase R$ 1 milhão. Já era um alto padrão. E então, quando eu coloquei aquele monte de dinheiro no bolso, eu falei, eu não quero mais saber de vender para linha econômica. E me especializei na orla de Vila Velha, em especial os condomínios ali que a Galvão faz, né? Tá Essa legal. foi a virada na profissão. E isso me proporcionou, dentre os 40, em 2 anos, dentre os 40 corretores que tinha na imobiliária, eu alcançar o terceiro lugar geral de vendas já no segundo ano de mercado. E como é que foi. Aí deixa eu te perguntar só uma coisa ali. Você falou da questão da pessoa ver você num carro simples, depois ver você num carro. Um carro né, que a gente De fala de luxo. verdade, né? Carro Um de carro de luxo, é. luxo. Você sente isso nessa questão do mercado imobiliário, onde o corretor do alto padrão ele tem que ter esse perfil, porque a gente fala assim, você querer ser corretor de alto padrão, beleza, todo mundo pode ser. O cara se especializa, ele pode ser o corretor do alto padrão. Só que esse cara ele tem que ter um investimento maior, andar com um carro melhor, com um celular melhor, com uma roupa melhor. Como é que você enxerga isso, Eli? O cara que tá entrando agora e quer ser corretor do alto padrão, e tá tudo bem, ele pode ser, não tem problema nenhum. Mas como é que esse cara tem que fazer para chegar nesse local do alto padrão? Então, hoje com o avanço das redes sociais, facilitou demais, né, pro corretor de imóveis. Hoje você tem a visibilidade que você precisa de uma maneira orgânica ou paga, né? A gente fala aí de tráfego pago, que você Sim. consegue aparecer para toda a sociedade. Só que o corretor de imóveis, antes de qualquer coisa, ele precisa ter credibilidade, ele precisa ter autenticidade, e ao contrário do que se dizia no passado, o corretor hoje ele precisa estar preparado, ele precisa entender da economia, ele precisa entender, ele precisa de fatores econômicos, de fatores jurídicos, ele precisa estudar, ele precisa passar firmeza para o comprador de alto padrão.
Eu não posso chegar na hora, e o piso aqui, que piso é esse? Eu não posso gaguejar. Né? Quem construiu esse condomínio, que ano que foi entregue? Eu não posso gaguejar, eu tenho que falar com firmeza, eu tenho que saber do que eu tô falando. Porque aí você é uma autoridade no assunto, né? Tem que gerar autoridade no assunto. Não adianta eu também chegar de carrão, bem arrumado, se eu falo tudo errado, ou se eu não sei o que eu tô vendendo, se eu não conheço o produto, né? Vai desmascarar o corretor Porque no ato. eu sempre falo que o cliente, ele enxerga isso. Não, hoje a gente tá... Esse dia eu postei até no meu story lá que hoje a gente tá criando... A gente fala corretor reborn, né? Personagens, né? A gente tá criando personagens, corretores personagens ali na internet, aonde na internet o cara é um glamour. Quando chega na frente do cliente, o cara não entende nada. Então, eu sempre falo assim, do que adianta você ser uma coisa na internet e fora da internet você é outra? É igual, eu sempre cito o que o Ronaldo Dantas falou aqui, o fundador da MyBroker. Ele falou, Nilson, 20% da internet, 20% do que, 80% do que tá na internet não é verdade. A gente Não tá é falando de verdade. 20% ali só. Porque os outros 80% é fora da internet. O fora da internet, o cara às vezes não sabe uma política, não sabe uma economia, não sabe fazer, não sabe o que é um ITBI, não sabe o que é um IGPM, não sabe fazer não sabe o que é uma planta de prédio, não sabe nada. Mas na internet aquele cara mostra que ele é o bambambam no mercado imobiliário. E nesse nicho, o Eli, do alto padrão, você enfrentou alguma dificuldade assim para começar? Você enfrentou alguma dificuldade no meio do alto padrão? Ou foi tipo super tranquilo para você? Então, o que poucos corretores aqui do estado sabem é que eu fui um dos precursores desse mercado de alto padrão. Depois desse episódio, dessa venda do Ilhas Gregas lá para esse casal de médicos, eu já tinha bastante conhecimento sobre essa parte gráfica, né? Eu já fui web designer no passado, Sim. então eu entendi alguma coisa de edição de vídeo, eu sempre dominei tecnologia. Sendo, inclusive, o primeiro corretor do Espírito Santo a comprar um drone, ainda em 2016. Só que diferente de hoje, nós temos videomakers que vão lá, preparam todo o Sim. material. Eu mesmo, eu comprei o drone, eu não sabia pilotar, eu aprendi na marra. Eu fazia o meu material, eu filmava, eu editava e eu, naturalmente, consegui ganhar visibilidade. Você chega hoje no mercado de Vila Velha, eu não sou muito de aparecer, né, Sim, em sim. vídeos. Na época, a filmagem que eu fazia era basicamente do imóvel. Eu entendi que naquele momento as pessoas queriam comprar o imóvel e não ver o Eli falando. Hoje tá ao contrário, Hoje né? está ao contrário. Hoje as Hoje pessoas tá querem ao saber contrário. quem é o Eli, Isso. né? Mas eu lembro que eu fazia, editava esses vídeos. Eu entendi que para atingir esse público eu precisava ter um capricho maior na questão das fotos. Os celulares já estavam começando a melhorar a qualidade de imagens, mas ainda era necessária edição. Hoje não, hoje se você compra um iPhone, um Samsung, Sim. seja lá o que for, se você souber o mínimo de fotografia, você consegue obter boas fotos. Mas naquela ocasião ninguém se importava, então eu comecei a estudar um pouco de fotografia, um pouco dessa parte audiovisual, e ali eu comecei a me destacar, né? Logo em seguida, aí vieram outros corretores de renome, né? A gente pega aí o Cleverson, a Letícia, que tem o mérito deles, que fizeram um trabalho extraordinário. Mas antes mesmo, ainda que de uma maneira um pouco amador, digamos assim, não existia investimento Na verdade, de forma financeiro. verdadeira, né? Se a gente for colocar, é a forma que você começou, né? Eu posso te dizer que era com o olhar do corretor, não Sim. com o olhar de um videomaker que filma de tudo. Sim, sim. Com o olhar do corretor, eu fazia as edições, e eram todas manuais. Hoje em dia, a inteligência artificial já está ajudando. Você pega um CapCut, ele já faz cortes automáticos. Mas naquele tempo era na munheca, e ali eu comecei a ganhar destaque no mercado. Então, ali eu posso te dizer que eu estudei bastante a questão da orla, comecei a entender um pouco mais sobre documentação. Hoje o corretor ele precisa saber de tudo. Sim. Mas
quando eu comecei, quando você começou, eu acredito que você tenha começado em alguma imobiliária. Sim, sim. E o que eles faziam pra gente, vai aqui, ó, tá aqui o cliente, tá aqui o imóvel, vai lá, mostra, entrega a proposta pro gerente e daí pra frente, né, você vai atender outro. Na época eu comecei, nem gerente tinha ainda. Não Não tinha tinha gerente, né? nessa minha época, quando eu comecei. Pelo menos lá em Guarapari não tinha gerente. Eu fui ter o primeiro contato com gerente de imobiliária quando eu trabalhei na grande construtora. Sim. Aqui em 2018, que eu trabalhei com o Marcelo aqui, ele era o gerente da grande construtora. E pra você ter ideia, eu não entendia muito, porque eu nunca tive um gerente. A gente lá em Guarapari é tipo assim, você pegou proposta tal, você vai até o final. Acabou. Fazia todo o processo. Fazia todo o processo, até você finalizar a venda. As imobiliárias de Vila Velha já faziam o contrário. Eles não ensinavam a fazer o processo, por quê? Porque se ensinasse, o corretor que começou a evoluir ia ganhar asa e voar, né? Que eu acho errado, né, Eli? Assim, né? Eu sempre falo assim: o pior erro de uma corretora, de uma imobiliária, é ela achar que se ela preparar o corretor, se ela fazer o corretor entender o processo, o corretor vai largar. Não é melhor você preparar o corretor e trazer esse corretor para mais perto de você, se caso ele vir abrir uma imobiliária que seja uma filial sua para ser um sócio? Sim. Mas hoje eles estão meio assim, igual você falou. Às vezes ficava. E não é daquela época, não. Hoje também tá ainda, tá, Eli? Permanece ainda. Isso. Do pessoal fazer e ficar com medo do corretor sair, do corretor. É o que o Ronaldo, eu sempre falo ele, porque ele fala muito sobre isso. Que ele. Nilson, eu prefiro fazer um corretor ser meu sócio do que eu deixar ele abrir uma outra porta. Eu preparo ele para ser meu sócio. Que é o. Que eu acho que é o básico. É o satisfatório, né? De você saber que você construiu ali um talento que vai se unir a você. Que vai se unir a você, né? Ele hoje. A gente tá falando, muita gente começou a falar aí sobre tecnologia, a gente tá falando muito sobre a inteligência artificial, né? Inclusive, semana passada eu fiz saiu no ar ontem, né? Um podcast com o Thiago falando muito sobre a inteligência artificial. O que você acha sobre isso, Eli? Ela vai trazer benfeitoria para o mercado imobiliário? Ela vai falar igual o Jordão, pô, Nilson, vai tirar você do papel aí, do corretor e tal. Você acha que a inteligência artificial ela vai tirar o corretor do jogo? A imobiliária vai ficar enfraquecida? O que você acha disso, cara? Então, ao meu ver, eu vejo a tecnologia como nossa aliada, né? Eu entendo que tudo que facilita a vida do corretor, seja um CRM, seja uma IA, eu vejo como aliado porque você ganha tempo. De maneira alguma, eu tenho medo de ser substituído porque nada substitui o talento, nada substitui essa relação interpessoal, né? As pessoas hoje só falam em lead, 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 mas o maior lead é o seu amigo, é o seu cliente que vai te indicar para outro. Então, ainda que facilite, eu não acredito que a inteligência artificial vá substituir o ser humano, não. Pode sim eliminar os que não se atualizaram, né? O cara hoje que não entende nada de uma rede social, o cara que não sabe assimilar muito bem a tecnologia, esse cara ele ficou para trás. Isso é uma realidade. Mas substituir não, né? A gente pega aí o ChatGPT, por exemplo, nós somos numa era que um anúncio era feito no jornal. No jornal, isso aí. Então era lá, 3 QTS, Isso 2 aí. ST e 3 VGS. Isso aí. Então, isso vendia nas páginas de jornal. Com o avanço das redes sociais, dos portais imobiliários, criou-se a necessidade de você fazer um anúncio, né, bem elaborado, falar do que tem no entorno, até para poder ranquear melhor o seu anúncio. E o ChatGPT facilita demais nesse aspecto, né? Eu vi uma página esses dias que eu sigo, o Brand, é uma página que fala muito sobre brand de marca, né? Ela falou sobre essa questão do chat GPT, isso. E ela falou que isso está tornando as pessoas preguiçosas, cara. Por quê? Porque hoje, vamos dar um exemplo, você quer fazer uma copy para um anúncio. Você hoje não pensa mais. Não. Você joga no chat ali e ele te dá a copy completa. É bom? É legal. Só que eles deixaram claro, e eu até entendi a forma que eles falaram, é que tá tirando o nosso raciocínio isso. Eu não consigo. Isso, né? Eu não consigo mais pensar a forma que eu vou fazer aquele anúncio ali. Eu pego o anúncio, em algumas inteligências IA, já te entrega tudo já pronto já. Então eu entendi mais ou menos o que eles falaram. Porque se você pega hoje para fazer uma copy de um imóvel, você joga no chat ali e acabou. Pronto. Acabou. Vai no automático.
Eu confesso que volta e meia eu utilizo, né? Eu utilizo também. Eu também utilizo, eu eu vejo gosto como aliado. muito. Isso. Mas depois de pronto o copy, eu sempre dou aquela personalizada. Eu faço uma humanização do anúncio. Humanização, isso aí. Porque o que você mais vê na internet é anúncios que é muito óbvio que foi feito por IA. Pelo texto, né? Aquele texto muito detalhista. Você consegue perceber. Um amigo meu me mostrou um texto que ele fez com o chat GPT, né? E eu falei pra ele claramente, falei, cara, se você colocar esse anúncio aí, a pessoa vai ver que isso aí não foi um ser humano que fez, que o negócio tá muito perfeito. E é o que você falou, às vezes, aí o que acontece? Você pode usar aquilo ali, mas você pega e joga e humaniza o negócio. Você vai ali, Sim. bota o negócio, mas aí é onde tá tornando a pessoa preguiçosa. Não, vou usar aqui o que o chat GPT já me deu e já vou colocar ali. E o que você acha que de repente essas questões, ou Eli, elas podem, cara, de alguma forma influenciar o mercado imobiliário, cara, pra bom ou pra ruim, cara? Então, tá automatizando vários processos, mas eu sempre digo que o corretor de imóveis hoje não é aquele que faz o vídeo mais bonito, não é aquele que faz o copy mais bonito, mas é aquele que entende a real necessidade do cliente, da pessoa. Então eu entendo que quando você deixa de humanizar o processo, você está fazendo uma geração de preguiçosos, Sim. né? Que o cara hoje já não pensa mais, ele só joga ali e deixa para lá. Mas o nosso trabalho é um trabalho muito dinâmico, né? Não existe uma cereja do bolo, né? Sim. Existem processos, mas naturalmente cada cliente você vai ter que tratar de uma maneira, cada fechamento é feito de um jeito diferente. E do jeito que as coisas estão encaminhando, eu acredito que vai chegar um momento que fatalmente o corretor, para fechar negócio, ele vai estar ligado no automático, isso vai virar um método, vai virar uma receita, né? Isso Ó, aí. você vai fazer desse jeito, vai falar desse jeito. Da mesma forma que nós tínhamos falado na questão dos corretores blogueiros que estão surgindo Os aí, influencers, os né? influencers, né? Que segue todo aquele roteiro, parece que é tudo decorado e não é nada espontâneo, nada no improviso. E isso tira a humanização do negócio, né? O corretor, ele começa a jogar tudo pra dentro do digital. Daqui a pouco o corretor vai querer que o cliente seja atendido até por um robô daqui a pouco, vai falar assim, não, atende aí você, eu só quero só o meu Pix só. E isso eu acho que é muito preocupante isso no mercado imobiliário. Porque se a gente pegar o corretor de hoje, na nossa época lá, esse corretor de hoje que usa essa tecnologia, ele não sobrevivia, não. Não vendia, não. Se ele saber que no meu caso, na época, eu botava hoje tem o CRM. Na época a gente não tinha CRM. Eu botava num papel lá a captação que eu fazia e botava numa prancheta lá, a tabela de construtora. Tudo Era impresso. dentro, tudo numa pasta ali e tal. Então hoje tem muita facilidade no mercado imobiliário. Então o corretor que se atentar a isso e usar, mas ele não esquecer da humanização do negócio, eu acredito que vai ser bem útil para ele. Vamos falar do Eli hoje. Ele é gestor comercial da Mega Imobiliária, Sim, sim. do nosso grande amigo Jordão. O Jordão fica lá me mandando mensagem direto lá. Jordão é gente boa demais, cara, demais, demais, demais. Como que é a função do Eli hoje na Mega Imobiliária, Eli? Olha, eu atendo meus clientes de relacionamento, isso a gente não para, né? Mas o meu papel hoje é fazer minha equipe, que hoje conta com 9 corretores, fazer com que os 9 vendam. Né? Não existe mais esse negócio de, vou privilegiar o corretor A, o B ou o C. O meu papel é fazer todo mundo vender. Se todo mundo vender, naturalmente eu tenho a minha fatia né? Ele tá todo mundo feliz, né? Tá todo mundo feliz. Eu vim de uma época em que as imobiliárias colocavam 40, 50, 100 corretores no salão. Né? Eles muitas das vezes, olhavam apenas para a empresa, esquecia do corretor que estava lá na batalha, às vezes dividindo o cliente com os colegas internos. E quando quando eu voltei para Vila Velha no ano passado, eu tive uma breve passagem em Colatina. O Jordão me chamou para conversar e a gente firmou a parceria. E uma das coisas que eu tinha pontuado com ele era que nós iríamos reestruturar a empresa, trabalhar forte a questão
do marketing digital, da presença digital, mas que o máximo de corretores que eu acredito que seria interessante, até para poder dar atenção para todos, para poder entregar cliente para todos e fazer com que todos vendessem, era o número máximo de 10 corretores. Então hoje nossa equipe está com 9 e o meu papel hoje basicamente é fazer com que todos vendam, é, é fechar negócio, né? Sim, sim. Que é E quando você fala que todos vendam, né? Eu falo que é bom isso, ouvir isso de um gestor, por quê? Porque tem muito dono de imobiliário, e gestores, que estão preocupados só com aquele que é bom. Ah, dos 10 que eu tenho aqui, 3 performam melhor. Então, tudo que eu fizer aqui, eu vou fazer para beneficiar esses 3 aí. Então, quando você tem um pensamento de grupo, que eu falo que gestor é para isso, e dono de imobiliário é para isso, é pensar no grupo. sim. Isso já é um diferencial já. E nessa sua equipe, ele existe corretores ali de alto padrão, né, corretores de econômico, como é que funciona isso ali? Então, nós Ou criamos. você direciona eles pra cada, você tipo assim, olha ali, desculpa até ter te interrompido, mas você olha e fala assim, não, ó, fulano, você tem um perfil melhor para alto padrão, você tem um perfil para econômico, você consegue alinhar isso com eles? Consigo. Na verdade, nós criamos uma metodologia de trabalho que está bem automatizado. Cada corretor meu recebe, no mínimo, 3 a 5 leads por dia. E é o que você. É perfil, né? Tem aquele Uhum. corretor que se identifica mais com o lançamento, tem aquele corretor que se identifica um pouco mais com alto padrão, outros preferem a linha mais econômica. Mas nós criamos uma metodologia, inclusive de distribuição automática de leads, até para estimular o corretor a estar dentro da empresa e ele entender que aqui ninguém é mais favorecido que o outro, né? Se o corretor está ali, se ele está no plantão, está no rodízio dele, ele pode pegar um cliente de 20 milhões, assim como pode pegar Sim. um cliente de 200 mil, né? Então, naturalmente, eu consegui implementar na, 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 na empresa o que a gente chama de uma estrutura, um ambiente familiar, um ambiente agradável, né? Onde Onde todo mundo todo se mundo. ajuda. Isso aí. Ó, esse cliente aqui não é muito meu perfil, não. Vamos atender comigo. Eu consegui fazer algo que já existiu no passado e que hoje em dia dificilmente você vê. Essa familiaridade interna da empresa. É um ajudar o outro, né? Um ajudar o outro. E não aquele capitalismo selvagem de que é um passando em cima do outro, né? E é o que mais tem hoje, né, Eli? Infelizmente. Eli, vamos falar um pouquinho sobre incorporação. Para. É, como que funciona, Eli? O que o corretor precisa ser para ele entrar nesse ramo? Porque a gente sabe que a incorporação ela te dá um ganho maior, dependendo do tipo de incorporação que você faça. Hoje a gente também vê no mercado que tem muito especialista em incorporação, né? Tem muita gente Sim. com VGV acima de bilhão aí de incorporação, né? Como que você vê isso, Eli? Como é que o corretor precisa, o que ele precisa para ele entrar nessa área de incorporação? O que ele precisa entender? Como é que funciona? Dá só um resumo pra gente disso, Eli. Bom, a incorporação, desde 2014 que eu vinha engateando, vinha conversando com alguns gestores que eu tive ao longo dessa jornada. Estou sempre conversando com construtores, estou sempre estudando, sempre me atualizando. A incorporação, ela é para poucos, né? Exige muito conhecimento técnico, exige muito estudo, pegar fatores socioeconômicos da região, exige muito network, né? Se você, Eli, eu tenho um terreno aqui em Guarapari, por exemplo. O terreno fica em tal lugar. Então é preciso fazer um estudo através de um arquiteto, é preciso você enxergar o que a região ali merece, o que a região comporta, e principalmente é um trabalho de formiguinha, tá? O corretor que ele é imediatista, Não dá, né? não dá. Quanto tempo demora um prazo para uma incorporação? Olha, Existe uma média, assim, de... depende. Depende do. Porque aí vem fatores externos, como fatores políticos, econômicos, ah, fatores de documentação, às vezes do terreno. Eu tive uma experiência que em 2023, até por motivos familiares, eu fui morar em Colatina.
Então, eu saí da minha zona de conforto, fui para uma cidade que até então eu fiquei surpreso com o potencial econômico. Cheguei num lugar onde eu não conhecia ninguém, onde eu não conhecia os bairros, então é como se eu tivesse começado na profissão, Sim. né, naquele momento, tivesse recomeçando. E foi um ano extremamente difícil para mim, porém eu agreguei todo o conhecimento adquirido ao longo desses 13 anos aí de carreira. E quando eu vi que na cidade tinham grandes empresários que tinham um potencial enorme para o mercado imobiliário, que não estavam sendo explorados adequadamente, foi até engraçado que numa visita ao TAG ali do nosso amigo Rodrigo Barbosa, eu conversei com o Eduardo Reis, o gestor, e eu tive uma ideia brilhante. Eu falei, Eduardo, lá em Colatina o pessoal fala do Taj, mas todo mundo fala até Taj Mahal, né? Fala errado. Isso. Porque eu falei, acredito que daria pra gente explorar lá, porque tem clientes potenciais e o mercado local não se interessou em vir aqui para conhecer e levar isso para lá. Então eu sugeri eu juntei os maiores empresários lá da cidade, junto com uma parceira de negócio, e nós proporcionamos um jantar lá no Remanso Bistrô. Lá tinha grandes atacadistas, tinha o pessoal do agro, tinha os maiores empresários da cidade foram nesse jantar. Então o Rodrigo, né, lá da Grande, proporcionou esse evento, levamos o Taj para a cidade, todo mundo conheceu, chegou a bater na trave alguns negócios, né? Até porque o pessoal fala, mas pô, eu não vou morar em Vila Velha, é um investimento bem elevado, aquela coisa toda. Mas me acendeu um alerta. Colatina já estava há 5 anos sem ter nenhum lançamento imobiliário. E lá tudo que era construído era mais do mesmo. Né? Era um construtor local que fazia um prédiozinho básico lá, entregava e tinha público para comprar, mas não tinha produto para vender. E eu lembro que quando eu estava fechando esse jantar junto com o Rodrigo, você conhece ali, Nilson, Colatina? Conheço não, Colatina não. Então, eu tive aquele start e eu falei com o Rodrigo, falei, Rodrigo, na hora que você estiver voltando para Vitória, eu queria te mostrar um terreno ali na Avenida Beira Rio, porque assim como a orla é valiosa para nós, né, aqui da região litorânea, assim como quem está nas montanhas ali, a vista para Pedra Azul, torna algo nobre, em Colatina, Beira Rio era o local nobre da região. E o Rodrigo, ele é um cidadão colatinense, né, que veio para cá para estudar, enfim, mora aqui até hoje. E quando eu desci, eu falei, olha, tem esse terreno aqui, o que você acha? Eu falei, o que você acha da gente criar algo Não entendi, pode ir. disruptivo, igual a gente foi feito lá no Tage e no em Vitória. E ele olhou assim, ele ficou meio apreensivo, ele viu aquela vista, viu o potencial e ele comprou a ideia. Então nós levamos, eu tive o orgulho, né, e o privilégio de levar a grande construtora lá para a cidade para fazer o Gran Soleil, que vai ser o primeiro empreendimento de luxo da grande construtora fora da Grande Vitória e numa cidade como Colatina. Foi uma negociação de mais de um ano. Né? Aquela negociação bem amarrada, né? Bem amarrada, existia apego sentimental por parte dos donos do terreno, existia a resistência de ser uma empresa de fora. Então, a incorporação é isso, é paciência, é perseverança, é muito estudo e não existe tirar pedido em incorporação. E como é que foi a aceitação lá, cara, desse empreendimento? Porque é algo novo. É algo novo, extraordinário. E valores também diferentes do que já tem no mercado, né? É como você falou, lá o pessoal construía o mesmo do mesmo. Isso. Aí você chega uma construtora, no tamanho da grande construtora, traz um empreendimento fora da curva, diferente do que tem lá. Como que o pessoal enxergou isso lá, no Eli? Inicialmente a cidade só falava nisso. Gerou um burburinho. Quando começamos a aprovar o projeto lá junto à prefeitura, gerou aquele burburinho de que vai ter a maior torre de Colatina, maior torre residencial, que seria um prédio de luxo. Deu um burburinho de tal maneira que onde você chegava só se falava nisso. Mas o pessoal ainda não sabia o que era o projeto em si, né? Não tiveram acesso.
Quando viram os valores, ficaram um pouco assustados, né? Ah, muito caro, vai vender não. Só que depois que a construtora apresentou o projeto para a cidade, né? Fizeram no evento de lançamento, levaram o Cirque du Soleil. Então, fizeram realmente um burburinho. Os maiores empresários da cidade participaram desse lançamento. E, surpreendentemente, o primeiro imóvel a ser vendido foi um apartamento duplex de quase 7 milhões de reais. Existia aquela resistência, não vai vender, é muito caro. Não vai vender, Foi o primeiro a ser vendido. Quando eu fiz um podcast com o Rodrigo, né, na época, no outro estúdio que eu tava, e o questionamento sempre que a gente fazia, que nós corretores fazíamos, né, por que os lugares que ele escolhia? Vamos dar um exemplo. Jockey. A gente pega o Taj ali, onde tá. Você olha aquilo ali e você fala, pô, aqui não é o lugar para um empreendimento desse. Mas o Rodrigo, ele sempre falou nisso, quando eu fiz o podcast, eu vejo alguns podcasts dele, que ele se garante no que ele constrói. Sim. Não é a localização. Porque ele se garante no que ele faz. E as coisas que ele faz com privacidade. Não é um apartamento porta com porta, não sei o que. Ele faz sempre essa questão. Inclusive o Taj aí é o sucesso. E lá em Guarapari tá o Salt também. O Una em Vitória também foi um sucesso também. E agora o de Colatina também. Que é algo diferente que ele traz pro mercado. O Rodrigo, ele sempre traz algo... Inovador, né? Inovador que assusta. Que assusta, né? Impactante, né? Isso, por quê? Porque tá o mesmo do mesmo. É igual eu falo, lá em Guarapari, o Salt lá que ele tá construindo é totalmente fora do que se constrói em Guarapari. É totalmente fora. Não tem nem se compara com as coisas que é feito em Guarapari. Então isso é bem legal dele, da parte do Rodrigo e da grande construtora em fazer esse tipo de empreendimentos. E olhando para isso, Eli, como que você enxerga o nosso mercado imobiliário daqui a 5, 10 anos? Olhando essas inovações que a gente está tendo, olhando construtoras no perfil da grande, que procura sempre trazer algo inovador, como que você enxerga o mercado a nível Brasil, depois a gente vem descendo aqui para o Espírito Santo? Olha, eu enxergo esse mercado cada vez mais exigente, né? O metro quadrado está cada vez ficando mais caro, cada vez os terrenos estão acabando. Então, isso faz com que o capricho também por parte do construtor, né? Já que ele paga muito mais caro hoje num terreno, a mão de obra é mais cara, o material de construção é mais caro, os espaços estão ficando cada vez menores, mais disputados e mais valiosos. Então, não é à toa que se a gente olhar, por exemplo, para Balneário Camboriú, sim, hoje potência do mercado imobiliário, já não existe mais o básico. O básico deixou de ser básico há muito tempo. Há muito tempo. Né? Vai ter o Siena Tower lá, a maior torre acho que do mundo, né? Sim, sim. 150 e poucos andares. Então, se você tem um terreno... Você tá falando de uma cobertura lá de 300 milhões de reais. É muita grana, né? Então, esse público do alto padrão, eles estão cada vez mais preocupados com a exclusividade. Eles não querem, morar de frente para o mar, entre aspas, qualquer um hoje em dia pode morar. Agora, morar num empreendimento, igual, falando até mesmo do Siena, que tem pista de kart lá dentro. É um diferencial, né? É um diferencial, né? Eu tenho certeza que o Salt em Guarapari, como você mesmo disse, não existe nada igual. Não tem. As pessoas falam, mas um metro quadrado, não sei o quê. Eu falei, amigo, quem quer comprar metro quadrado não vai morar lá. Quem quer comprar metro quadrado não vai morar no Taj, né? Que é um estilo de vida. E em Colatina vai ser da mesma forma. É porque as pessoas enxergam o tal do frente bar, né? Frente as pessoas, às vezes, muitos falam assim, pô, mas com o valor do Salt eu compro um de frente. Cara, mas são coisas totalmente diferentes. A gente tá falando de estilo de vida. Estilo de vida. A gente não tá falando de frente mar, a gente tá falando de estilo de vida. Então, se você quer um estilo de vida, o Salt é o empreendimento certo. Se você quer frente mar, aí você procura qualquer tipo de apartamento na orla da praia, do que for, que aí você vai conseguir o que você quer, que é o estilo de vida. Quando a gente traz pra privacidade, igual a gente tem o Siena Tower lá, aquilo lá é coisa de outro mundo. O cara que comprar aquilo ali, o cara... É tipo assim, realmente aquele cara é exclusivo. É exclusivo. A gente fala que o Salt, tanto o Salt quanto o Siena Tower lá também são comparações totalmente diferentes, mas são tudo imóveis exclusivos.
É pro cara que vai morar ali e o cara vai ser o cara daquele empreendimento. Vai muito no que diz respeito ao ego, né? Porque dinheiro, a gente sabe, lá no sul do país tem muita gente com muito dinheiro. Sim. Agora, chega um momento que o cara não tem mais o que fazer com dinheiro. Então, se as construtoras, se as incorporadoras não inovarem, não vai adiantar. Mas por que que fica nessa, ou ele do mesmo, cara? Na maioria das vezes, você pega hoje empreendimentos aí que tá subindo, é igual. Pega empreendimento que tá subindo, é igual. Aí quando você vê em uma grande construtora, você vê aquilo ali e você fala, pô, tem alguma coisa de errado. Já começa a vir aqueles negócios e tal. Porque a própria construtora, a própria incorporadora e os corretores, eles estão acostumados com o mesmo do mesmo. Então, quando vem algo diferente, já começa a vir aquele burburinho. Não vai entregar, não serve, não presta, é não sei o quê. Por que isso, cara? O ser humano tem medo do novo, né? Tudo que é novo assusta. Olhando pelo lado do corretor, o corretor tá acostumado a vender ali metro quadrado, é 4 quartos, é 2 suítes, tem lazer de clube aqui embaixo. Agora, quando você constrói algo fora da curva, né? Quando você começa a quebrar paradigmas, isso gera um certo receio de como vai ser a aceitação por parte do público. Então, o TAG, nós tivemos muito disso. Enfrentamos muito essa questão do preconceito. É lá no Jockey. Não vai entregar, aquilo ali é uma obra faraônica. Que não sei o quê. Hoje é realidade. Hoje, você sabe qual é o maior desafio para você vender um TAG? Qual? Levar o cliente no stand. As famílias tradicionais lá da Praia da Costa, Itapuã, Praia de Taparica, diferente de outros grandes centros, acha longe. Fala, não, lá embaixo. Só que eu já presenciei a situação do cliente falar assim, não vou lá não, quero ver isso não, lá não vai entregar. E aí você tem que pegar o cliente de surpresa, aqui, você tá fazendo o quê? Vamos ali comigo para resolver o negócio, vou ali buscar uma chave. Aconteceu comigo, eu fui buscar uma chave de um fazano, lá no stand do TAG, a unidade que entrou para a construtora. Tinha um cliente que não queria ir no TAG de maneira alguma, né? Nunca tinha ido e só ouvia falar mal. Eu falei, entra no meu carro, estrategicamente, falei, vão ali buscar uma chave comigo. Quando eu cheguei lá no stand de vendas, o cara simplesmente não acreditou no que ele olhou. Ele conheceu os decorados comigo, conheceu o vídeo que tem lá que vende. O cara assiste lá, ele compra. Lá, E o Eduardo fala que a gente tem um roteiro, né? Tem que seguir o roteiro. Todo aquele roteiro para seguir. Então, quando o cara olha assim, caramba, isso aqui é muito bom, eu quero isso pra mim, vamos conversar. Mas você falou que você não queria. Não, mas eu não sabia que era desse jeito. Então, hoje a gente enfrenta mais resistência do que o desejo e a vontade em si. Do que valores, vamos dar exemplo, né? Porque você levou o cara lá e o cara entendeu que aquilo era pra ele. Ele nem olhou o valor. Na verdade, valor ele nem se importou mais. Porque, na verdade, a resistência maior tá sendo de levar a pessoa pra lá. Quando a pessoa enxerga aquilo ali, e se a pessoa também começar a enxergar o que vai virar aquele bairro ali, a pessoa já investe hoje. Que é um TAG daqui a um tempo vai estar um valor que pela valorização do local também, que vai ter também, e pela valorização que já teve o local depois da ida do TAG para lá. Quando a gente fala sobre essa questão do digital, ele é como você falou, o difícil é levar o cliente para lá. E muitos corretores hoje, eles estão mais no digital. Manda uma foto, manda um negócio e tal, pronto, o cliente, não vou não. Aí você não, você arrumou uma estratégia para levar esse cliente para lá. Como você enxerga essa questão, cara, do corretor que ele prefere vídeo, prefere o WhatsApp? Eu enxergo que esse cara pode até ser que ele venda, mas ele vai... O resultado dele poderia ser muito melhor. Você quer ver um exemplo na prática? Hoje com o CRM, o que mais tem imobiliária, eu sempre falo, olha, a melhor ferramenta de venda para o corretor é ligar e provocar visita. O corretor, muitas das vezes, o que ele faz? O cliente liga na imobiliária, ele pega a ligação, pega a chamada, e aí fala, vou te mandar o link. Bom, nós que somos do mercado imobiliário, a gente sabe como funciona um portal, né? Sim. Tem vários imóveis, várias imobiliárias, vários anúncios. O cara que vai comprar um imóvel pela primeira vez, ele não sabe como é que funciona. Então ele vai ligar no anúncio lá que o Nilson tá divulgando. Daqui a pouco ele vai ligar para um anúncio que o Eli tá divulgando. E tá todo mundo mandando link para ele. Você acha que esse cara vai lembrar lá depois que imóvel que é? Não vai. Então, se você não construir essa conexão com o cliente, provocar uma visita,
instigar o cliente aí com você num primeiro momento, numa primeira visita, para você ter o tete a tete com ele, o olho no olho, né? Construir esse relacionamento e a partir dali você começar a apresentar outros imóveis, você não vai vender. Você pode fazer o vídeo mais bonito do mundo. Você vai mandar pro cara lá, ele vai olhar assim, pô, lindo, maravilhoso, tá? Não precisa nem visitar, não. E aí? Não gostei. Não gostou. Isso. Depois nem lembra quem mandou o vídeo pra ele. A verdade é essa. E na maioria das vezes é sempre assim, não gostei não, beleza e tal. E esse corretor ele nem manda mais mensagem pro cliente. O cliente não vai Na nem maioria olhar. das vezes. O cliente não vai nem lembrar Não dele. responde. Com certeza. Eli, a gente tá quase acabando o nosso podcast já. E antes da gente terminar, qual conselho você daria pro corretor que tá entrando hoje no mercado imobiliário? E eu vou te fazer uma pergunta, Eli, até para juntar com isso. O que você acha hoje? Hoje a gente vê que está surgindo muitas imobiliárias digitais, imobiliárias que estão saindo do físico para ir para o digital. Como que você enxerga essa questão, Eli, das imobiliárias digitais, né? Onde você tem ali tudo, onde as comissões são pagas maiores, né? Em relação às corretoras fixas, né? Física. Como que você enxerga isso, Eli? Essas imobiliárias digitais que estão surgindo hoje no mercado? Olha, eu sempre acreditei muito na relação interpessoal. Então, onde existe robô atendendo, onde existe corretores que estão do outro lado lá da linha, do outro lado da tela e que você não sabe nem quem é, você não tem muitas das vezes referência, eu vejo como algo não muito sustentável. Pode ser que seja uma modinha, que vá funcionar, mas o que eu sempre digo para os meus clientes é o seguinte: você vai confiar seu patrimônio, você tanto trabalhou para você conseguir adquirir, na mão de um estranho que você não sabe nem quem é, né? Ou que você não sabe quem está por trás. Como é que você vai confiar seu patrimônio na mão pode ser até um robô, muitas das vezes Sim. não é um corretor. Então, eu ainda prefiro acreditar que embora eu seja fã da tecnologia, o atendimento interpessoal, aquela questão de levar o cliente, Humanização, né? de levar o cliente lá na sua empresa para ele saber com que ele está fazendo negócio, eu ainda acredito que seja a melhor escolha. Ali você constrói relacionamento, ali ele te indica para outros, Sim. ele sabe que se der qualquer tipo de problema na documentação, ele tem um local para te encontrar, então isso transmite mais segurança. Sim. É bem, mas é o que a gente fala. Às vezes a humanização, às vezes não, né? Na maioria das vezes a humanização é muito melhor do que o digital. Agora, ele dá um conselho aí, ele, pra esse corretor que tá entrando no mercado agora, o cara fez o curso de TTI, tirou o Cresce dele agora e tá entrando agora, ingressando na nossa profissão. Bom, o conselho é focar principalmente em network, conhecer pessoas, tratar com pessoas, não entrar nessa onda eu até costumo usar um termo mais desagradável, não entrar na era da blogueiragem, que o corretor que está entrando hoje, ele já não faz mais o mapeamento, ele já não tem rotinas de ligar para... eu vou ligar para tantos clientes hoje. Não, ele está ali o tempo todo, é só Instagram, esquece que fora da internet existe uma vida. E principalmente, estudar muito sobre economia, sobre psicologia, estudar muito sobre questões contábeis. Ele precisa ter argumento, né? Só o lado influência da coisa não vai resolver, não. Não vai ajudar, O não. corretor que tá entrando hoje, ele acha, né? Que ele postou um vídeo bonito, ele vai vender. E não é desse jeito, né? Eu falo que é porque ele vê isso na internet, né? Ele só vê isso. Ele só vê isso na internet, que eu falo que isso às vezes tá enchendo o saco já isso, cara. Tá massivo, né? Cara. Tem muito história, eu vou te ser sincero, ele tem muitas histórias de pessoas que eu sigo ali que eu silencio, tá? Sim. Porque tá feio demais, cara. Porque você toda hora você olha aquilo ali e você fala, pô, esse cara ele quer aparecer mais do que o próprio cliente. Tirou a atenção do principal, que é o imóvel, Que é o passou a ser imóvel, ele. pra aparecer ele. Pô, eu tô pulando na piscina, dá cambalhota, né? Eu falo, mas o pessoal fala que eu falo demais, mas Mas esse é o conselho, é focar em pessoas, utilizar o digital ao favor, mas sair um pouquinho desse mundo digital, né? Desse mundo virtual. entender que a gente tem vida fora do digital, né? Vida E fora que do o digital. cliente verdadeiro, na sua maioria das vezes, ele quer um corretor fora do digital. Aquele cara que é humano, aquele cara que tá ali tete a tete com ele.
tá levando para mostrar o imóvel, tá conversando pessoalmente, tá entendendo a dor dele, tá e tudo. Que é atenção, né? Quer atenção, né? O cliente quer atenção, né? E falando até um pouco mais nessa questão desse oba-oba que criaram, eu atendo grandes empresários aí de empresas gigantescas e o mais surpreendente de tudo, esses caras não querem aparecer, eles não querem ser frustrados, você chegar já filmando o cara, mostrar quem é ele, eles querem anonimato. É diferente do emergente que quer soltar fogo junto, mas os grandes Comprei empresários... um carro, vou lá e solto fogos. então assim, eu tenho clientes aí no mercado que já são clientes de longas datas, que compram milhões e milhões comigo, e esse cara simplesmente ele nem aparece. Se eu falar assim, vamos tirar uma foto que fazer um testemunho, eu falo, não, Eli, não quero isso não. E é o certo, né? É o certo. O anonimato. Eli, vou te entregar um brindezinho do nosso parceiro, que é o da Bela Estampa, Meu amigo. que é o Flávio, fica lá em Guarapari, na Praia do Morro, abrir que aqui. ele presenteia nossos convidados aí desde o início do podcast aí, a canequinha nossa. Meu amigo Flávio, muito obrigado aí pelo presente. Vou guardar com muito carinho, hein? Ele é um parceiro nosso desde o começo do podcast. Eli, eu queria te agradecer, tá? Pela sua presença. Agradecer por você ter aceitado estar aqui com a gente, estar conversando com a gente e falando um pouquinho da sua história. É pouco tempo, você acha que a gente teria bastante tempo para conversar aqui ainda. Tem assunto para mais. Tem assunto para mais, né? Mas eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço aí, Nilson, a oportunidade, né? Que seja o primeiro de muitos. Sim. Que a gente sempre traga assuntos inerentes ao mercado de uma maneira mais profissional possível, né? E pode contar com a gente aí no que for preciso. Próximo vai ser Jordão, falar com o Jordão. Ele tá lá no escritório? Tá lá no escritório. Vou contigo, eu vou passar lá. Vamos tomar um Eli, café com a obrigado mesmo pela tua presença aí, tá? E você que curtiu, gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, manda para mais gente possível, pra gente crescer mais e mais. Obrigado, galera. Valeu.